AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje. Hoje nós estamos no 7º episódio da AGETcast. O meu nome é Ana Carolina, eu sou coordenadora do AGETcast, vice-presidente da AGET, e eu estou juntamente aqui com o coordenador e professor Marcos Nunes, que também é nosso coordenador do Núcleo de Contabilidade Tributária, para entrevistarmos hoje um convidado mais do que especial. E a gente vai tratar sobre um tema bem polêmico da reforma tributária, que é a tributação de bens imóveis. Ninguém melhor para falar sobre isso do que nosso convidado Jefferson Valentim, que trabalhou diretamente na elaboração dessa parte da reforma. Não é isso mesmo, Jefferson? Opa, olá pessoal, meu salve a todos, é um prazer estar aqui e vamos tentar entender como é que vai funcionar, né? Como que teremos essa nova tributação daqui para frente. Perfeito. Só apresentando o Jefferson, auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, inspetor de fiscalização do ITCMD, professor formado em Letras e Ciências Contábeis, MBA em Gestão Pública, mestre em Economia, coautor de grandes livros, dos quais eu tenho na minha cabeceira, porque eu sou apaixonada no ITCMD e você é uma referência para mim, preciso te dizer isso. Fico muito honrada de te receber aqui, viu, Jefferson? Isso, eu que agradeço. Bom, vamos começar aqui explicando um pouco sobre essa diferença que nós vamos ter, né, no regime de tributação de bens imóveis. Mas antes eu quero entender um pouco sobre como foi esse trabalho de elaboração dessa parte da reforma tributária, uma vez que você participou do grupo de trabalho. Queria entender um pouquinho como vocês foram convidados, como é que isso se concretizou. Bom, foi um processo inédito, né? É uma tributação que envolve os 3 níveis da federação, né? Os municípios, os estados e a União. Mas, via de regra, a gente tem ali um projeto de lei que é formalizado, formalizado pelos técnicos de algum deles e vai para o Congresso, e lá no Congresso é que os debates acontecem. Dessa vez, houve algo que foi bem mais interessante. Foram reunidos na Secretaria Especial da Reforma Tributária representantes da União, dos estados e dos municípios. Constituíram-se grupos de trabalho para escrever o então PLP 68, né, a minuta do PLP 68, e todos participaram ali, construindo, tentando gerar consensos. Muito pouca coisa precisou ser votada, decidida, enfim. E a minuta que foi construída foi fruto do consenso, então, de representantes da União dos Estados e Municípios, e durante o processo, vários representantes do setor, dos diversos setores, né? Eu estava trabalhando no GT, que estava trabalhando com imóveis, então a gente ouviu representantes das incorporadoras, das construtoras, dos shopping centers, né? Porque tem uma atividade de locação muito grande. Enfim, a gente ouviu vários representantes do setor e construímos ali a minuta. Tudo bem que, de todos os grupos, o de bens imóveis foi o que a lei ficou mais diferente do que foi a propositura inicial. Mas é do jogo, né? É um setor muito pesado economicamente, muito lobby, muitos interesses econômicos. E quando se fala em tributar consumo, não se pensa normalmente no imóvel, né? Então é algo que assusta as pessoas. Então é normal que tenha mais discussão também. Jefferson, olá Ana, olá Jefferson, todos que estão nos ouvindo também, prazer estar aqui. Então vamos aprofundar nesse regime específico, né, do setor de imóveis, que é um setor tão importante para a nossa economia. Vamos aí adentrar no sentido de que, se de fato, a pessoa física vai ser contribuinte ou não, quais são as situações que a pessoa física vai pagar um IVA sobre essas operações de imóveis, dá uma explicação geral para nós sobre essa tributação diferente, né, e novidade na pessoa física. Na verdade, ela não chega a ser uma novidade. É que o sistema atual de tributação é tão perverso que a gente não sabe nem quando paga e quanto paga de imposto nas diversas operações, né?
Dias atrás eu entrei numa polêmica aí nas redes sociais porque tinha um vídeo de uma advogada dizendo não, a construtora pagava 3,65 e agora vai pagar 50% da alíquota e 13,5. Gente, não é isso. A construtora não paga 3,65, a construtora paga, quando ela compra todos os seus insumos, uma carga tributária residual, cumulativa, em cima de tudo. Então, o próprio setor de construção tem dificuldades absurdas para estimar qual é o tamanho da carga tributária que eles pagam, porque não é uma conta simples de se fazer, né? Então, assim, existe já tributação sobre os imóveis, só que ninguém sabe quanto. Esse que é o problema. A ideia da reforma tributária, da implantação de um imposto sobre valor agregado, é tributar o consumo, é tributar o fornecimento de algo que será consumido. Então, e os imóveis também são consumidos, né? Então, teremos essa tributação. A questão é qual fornecimento, qual negócio jurídico, qual compra e venda pode ser caracterizada como uma futura relação de consumo, né? Que seria base tributável, seria a manifestação de riqueza tributável pelo IBS e CBS. Quando a gente envolve imóveis, a gente tem algumas dificuldades muito grandes, muito grandes. Primeiro, o imóvel tem uma longa duração. A gente pensa em consumo, a gente pensa no almoço ali no restaurante, a gente pensa numa roupa que comprou, né? Na melhor das hipóteses, quando eu sou muito para frentex, eu penso num serviço de streaming que eu comprei, né? Mas a gente pensa em relações de consumo que são instantâneas, né? E a gente tem nos imóveis talvez o mais durável dos bens. Há uma discussão, inclusive, se terreno deveria ser tributado, porque sequer ele é consumível, né? No IVA do Japão, por exemplo, o terreno não é tributado por essa justificativa. E o imóvel, ele tem algumas características diferentes também. Ele aumenta o valor ao longo do tempo, diferente da maioria dos produtos. Ele é usado como reserva de valor por causa disso, né? Em muitas circunstâncias. Até pouco tempo atrás, quando a gente pensava em riqueza, a gente pensava em alguém que tinha muitos imóveis, né? Depois, nos últimos 50 anos, ou um pouco mais, no Brasil, nem tanto, 50 anos, que a gente tem uma mudança qualitativa da composição patrimonial, né? Com os imóveis perdendo importância e os ativos financeiros e intangíveis ganhando importância. Mas aí você tem um bem que tem uma longa duração e que tem diversas formas e, portanto, uma cadeia produtiva muito longa e com diversas formas diferentes de transmissão. Então, quando você pensa veículo, claro, pode ser doado, pode ser, também é um bem de longa duração, ou quando você pensa, sei lá, uma caneta. A caneta, você compra, via de regra, compra, usa, acaba, joga fora, né? O imóvel, ele dura muito, então ele passa de mãos muitas vezes. Nem sempre por compra e venda. Você tem a transmissão por doação, por herança, né? E você tem situações, como ele reserva e ele guarda um valor residual muito grande, você não joga o imóvel fora. Você sempre vende esse imóvel para reaver o dinheiro que você investiu. Então, às vezes, uma compra e venda do imóvel não significa um fornecimento, né? A pessoa não construiu um produto para fornecer para o outro consumir. Só que, de fato, ele vai ter o consumo depois. Como que a grande maioria dos países resolvem esses problemas, né? Assim, na implantação do IVA, no momento da implantação do IVA, a gente tem dois grandes problemas para imóveis. O primeiro como a gente não tinha uma tributação nesse último elo da cadeia, né? A não ser o ITBI, mas o ITBI vai continuar, não vai mudar nada. As pessoas não estão acostumadas com isso e os imóveis que estão no estoque dos ativos das empresas não foram tributados pelo IBS-CBS, portanto, não geraram crédito, né? Então, esse estoque de imóveis do mercado secundário, se você... O que fazer com isso, né? Porque os novos terão crédito, os antigos não terão. Você pode ter uma concorrência desleal aí. Um outro problema é que no IVA, o que pode ter de pior é uma não incidência no meio da cadeia. Por quê?
Porque você vai tendo débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. Aí tem uma situação que você não tem débito. Quem comprar não tem crédito. Então, todo aquele imposto que foi pago até ali se perde e você gera acumulatividade. E nos imóveis, você tem uma série de circunstâncias assim. Então, por exemplo, você comprou um imóvel, vendeu para mim. Nós somos empresas. Comprou, vendeu. A empresa que se extinguiu, passou para uma pessoa física transmitiu por herança, não incidência. O próximo que comprar, ou integralizar numa empresa, não tem crédito. Então, cumulatividade. Então, são esses dois problemas que precisam resolver, né? E por conta disso, e paralelo a isso, tem aquela situação. Pessoa física nem sempre está praticando fornecimento, ela só está se desfazendo do bem para ir haver o dinheiro. É justo que ela seja tributada como uma empresa? Então, se a gente vai lá para o artigo 21 da lei, a gente vai ter 3 circunstâncias que caracterizam o fornecimento como tributável. Quando ele é feito no exercício de uma atividade econômica, e aí toda empresa só existe para exercício de atividade econômica, então toda empresa será contribuinte, salvo do Simples Nacional, quando fizer uma opção, mas são situações pontuais. No exercício de atividade, por exemplo, doutora Ana é advogada, se ela exercer atividade como pessoa física, ela será contribuinte, independente de ser pessoa física, ou quando praticar esse fornecimento com habitualidade ou volume que caracteriza o intuito econômico. Então, é uma presunção de que, quando você está vendendo muita coisa, vendendo muitos imóveis, com habitualidade, você está fazendo isso no exercício da atividade econômica. Então, se para nenhum outro produto ou serviço foi estabelecido um critério objetivo de habitualidade ou intuito econômico. Mas, para imóveis, dada a importância, o tamanho e a necessidade de se dar uma previsibilidade para os contribuintes, criou-se critérios objetivos, que estão previstos lá no 251 da lei. Que aí está lá para todo mundo ler, que é lá os 3 imóveis. Se vender mais de 3 imóveis, passará a ser contribuinte. Porque, veja, se o camarada vende diversos imóveis todos os anos, ele não deve ser tributado como pessoa física, ele já está fazendo uma atividade empresarial, então ele deveria ser uma empresa. E aí presumiu-se que até 3 imóveis ele não seria caracterizado como fornecimento tributável. Na locação, foi combinado dois critérios, né? O primeiro, número de imóveis, teria que ser mais de 3 imóveis. O segundo, valor de até R$240.000 por ano, né? Tudo corrigido pelo IPCA. E tem uma terceira situação, que é quando a pessoa constrói o imóvel. A atividade de construir o imóvel com pessoa física e vender, a gente conhece, todo mundo conhece alguém que vive disso, de informalmente, como pessoa física, constrói um imóvel para vender. Deveria ser empresa, porque é uma atividade empresarial. E aí a regra é um pouco mais rígida. A cada 5 anos, um imóvel construído pelo próprio proprietário. Passou disso, terá que ser cadastrado como contribuinte, e é uma coisa que a gente precisa mudar a cabeça. Contribuinte não é empresa. Contribuinte é quem pratica o fato gerador. Pode ser empresa, pode ser pessoa física, pode ser uma entidade despersonalizada. Perfeito. Jefferson, eu quero perguntar, fazer um complemento da minha pergunta para você sobre essa questão da tributação de pessoa física. Porque a lei traz 2 requisitos, igual você falou, para alocação especificamente, tá? A lei traz 2 requisitos, os 240 mil anual e 3 imóveis. Uma pergunta que eu já vi várias pessoas fazendo: se eu tenho um imóvel que me rende mais do que 240 mil, ou se eu tenho 4 imóveis, mas que me rendem menos do que 240, eu vou ser contribuinte de IBS e CBS? Não vai ser. Não vou. Os critérios são cumulativos. Você precisa ter mais de 3 imóveis e ultrapassar os 240 mil. Perfeito. Seria uma cumulatividade positiva. Então, para ser contribuinte, eu preciso ter no mínimo isso. É porque a ideia, Ana, não é sei lá, uma propriedade rural. Aquele cara que ele não é recebeu um imóvel em herança, mas ele tem ali a propriedade rural. Então ele arrenda. E ele recebe um aluguel desse arrendamento superior a 240 mil.
Mas ele não está fazendo isso com habitualidade, com volume que caracteriza intuito econômico, ele tem uma propriedade, né? Então não seria justo tributar. Por outro lado, se você não tributa esse cara que tem um imóvel, se o outro tem 4 ou 5 pequenos imóveis, que para constituir uma renda, para velhice e tal, também decidiu-se que também não seria justo tributar só pelo valor, só pela quantidade de imóveis, ignorando o valor. Então, para estabelecer algum critério que fosse minimamente razoável entre essas diferentes situações, combinou-se os dois critérios. Então, precisa ter as duas coisas para ser caracterizado como contribuinte obrigatório. Perfeito. Jefferson, quando a gente imagina essa questão dos critérios, né, razoáveis para a pessoa física que a gente está conversando, né, ser contribuinte, a gente está analisando o quantitativo de receita de imóveis do ano anterior para ele ser contribuinte esse ano, e tem uma hipótese também que ele pode ser contribuinte no próprio ano, né? Mas, assim, uma dúvida, como que foi, assim, a discussão dentro do grupo para chegar nesse quantitativo, assim, de valor de 240 mil? Qual foi, assim, um parâmetro? Existiu alguma... vamos dizer, qual base que foi adotada para a gente fazer esses 20 mil mês? Ou foi um Não senso foi, comum ali? não foi discutido no grupo, isso aí entrou no Senado. Ah, Mentira, a gente discutiu no grupo, sim, tá? Mas não conseguimos chegar a um acordo, até porque o tempo foi muito curto, né? A emenda 132 ela dava 6 meses para ser apresentado o projeto. Mas, por conta do calendário político, né, as eleições municipais, nós tivemos 3 meses para apresentar o projeto. E 3 meses para você tirar um projeto do nada, né? uhum. Pensar em todas as possibilidades de uma tributação complexa quanto não só de imóveis. Imagina o pessoal que trabalhou a tributação de banco, né? Eu conheço um camarada, quase louco, e ainda trabalhando com representantes da União, dos estados, municípios, ouvindo o setor e tentando criar consenso. Foi dificílimo. E esse foi um dos pontos que não se chegou ao consenso. Porque todo critério objetivo que você usa, ele é injusto em algum ponto. Todo critério arbitrário é injusto em algum ponto. Né? Só que aí pesou-se, né, que um critério, por mais que ele possa ser injusto em alguns pontos, em nome da previsibilidade, era melhor ter um critério ruim do que nenhum critério. Uhum. Mas não houve esse acordo. Se você pegar o PLP 68, quando proposto para a Câmara, não tem esse critério lá, não tem essa Entendi. definição. Ele foi durante o processo legislativo que foi incorporado. E aí tem como eu saber qual foram as bases utilizadas. Perfeito. E aí, Jefferson, sobre essa questão ainda da tributação na pessoa física, eu vi aqui que nós temos os dois requisitos, igual você falou, mas se você cumprir esses requisitos, você está habilitado como contribuinte no exercício subsequente. Mas existe um limite, né, que a lei traz que você deve recolher no mesmo exercício em que você cumprir esses requisitos. Você consegue me falar um pouquinho sobre isso? Tem, vamos lá. Essa sistemática, ela não chega a ser novidade, né? A gente tem no Simples Nacional, por exemplo. O MEI, quando ele ultrapassa o limite, se ele ultrapassar 20%, ele tem que pagar retroativo, inclusive, né? Retroagem, se no ano de início de atividade, se ele ultrapassar 20%, ele tem que pagar, refazer a escrituração dele, pagar. A empresa de pequeno porte é a mesma coisa. Para os imóveis, foi até um pouco mais brando, porque não tem essa possibilidade de retroagir. Tá? O que a lei está prevendo é o seguinte: vai ter muita coisa ainda para regulamento, tá? Tem muita coisa que depende de regulamento. O trecho ali do 251 ao 270, que trata do regime específico de bens imóveis, ele tem 11 vezes a palavra regulamento. Então, assim, vai ter muita coisa que a gente não está no nível operacional ainda, vai depender do regulamento. Mas o que eu imagino que seja regulamentado dessa forma, que se você ultrapassar o critério para locação, por exemplo, você tem 4 imóveis e tem um faturamento abaixo de 240 mil no ano, beleza, pode continuar como não contribuinte. A pessoa pode até preferir se inscrever como contribuinte, tá? Dependendo das contas que ela faça,
do crédito que ela vai ter, às vezes é vantagem. Para locação é mais difícil, porque tem pouca situação de crédito, né? Mas, enfim, se você, no ano seguinte, passou de 240, mas ficou abaixo desses 20% a mais, né? 288 daí, né? Ficou abaixo de 288, você será contribuinte a partir do ano seguinte, mas você pode terminar esse ano sem pagar. Agora, se ultrapassar dentro do ano o limite dos 288 mil, dos 20%, aí ele tem que pagar já no próprio ano. O meu entendimento é que ele vai pagar sobre o que excede os 240 mil. Perfeito. Aliás, os 288 mil. Então, se ele tem um faturamento de 290, vai pagar IBS e CBS sobre 2 mil. Já Entendi. nesse ano. E por o ano que vem, passa a ser contribuinte obrigatório. E esse recolhimento ele é mensal. À medida em que os valores que o contribuinte percebe esses valores, ele deve recolher o IBS e CBS. A apuração é mensal. A apuração do imposto é mensal. Perfeito. Valentim, aproveitando então a questão, você até fez um breve comentário sobre a questão dos créditos, da cumulatividade, a não cumulatividade. A gente tem que, vamos falar assim, abrir uma nova caixinha para compreender o novo cenário da tributação. Esquecer o que nós tínhamos de cumulatividade em PIS e COFINS e ISS, a não cumulatividade que existiu mais ou menos no PIS e na COFINS, a não cumulatividade que teve essas alterações com o IPI e o ICMS, mas no contexto do IVA, pensando no regime específico dos bens imóveis. Dá uma palhinha para a gente sobre como que vai ficar essa questão dos créditos, a não cumulatividade, se vai existir hipóteses de cumulatividade ainda no regime, seja de locação, seja de compra e venda. Bom, primeiro que o IVA foi instituído, o IBS, CBS foi instituído num princípio de não cumulatividade plena. Então, a gente comentava antes de iniciar o podcast, né, que aquela pessoa que acha, não, eu trabalho com ICMS, eu já entendo de não cumulatividade. Desculpa, não entende nada. Entende nada, porque no ICMS tem um arremedo de não cumulatividade, né? Então, se você, por exemplo, você compra sei lá, um sabão que vai compor um outro sabão, aí você tem crédito. Você compra o sabão e coloca no banheiro dos funcionários, aí você não tem crédito. Isso não é não cumulatividade. Não cumulatividade é você ter crédito de absolutamente todos os insumos que você, direta ou indiretamente, utilizar na sua produção. Então, e agora haverá, mais ou menos. O regime de bens imóveis, ele tem uma autorização constitucional para que ele não respeitasse a cumulatividade, a não cumulatividade. Aliás, a Constituição detalhou demais e detalhou de menos. Ela detalhou demais, incluindo alguns setores que não fazem nem sentido tá, no regime de bens imóveis, como, por exemplo, administração, intermediação, são atividades meio da cadeia produtiva do imóveis. Então, não deviam nem estar ali. Mas, enfim, tá lá. E, por outro lado, ela deu uma carta branca para a lei complementar. Ela falou, olha, se você quiser fazer um regime cumulativo, faça. Se você quiser estabelecer uma alíquota nacional e passar por cima de todos os estados e municípios, você pode fazer. Carta branca, faça o que quiser. Na lei, falou, não é bem, não vamos fazer assim, vamos no princípio da não cumulatividade. A gente tem uma intenção de fazer com que o produto nacional seja mais competitivo. E aí, quando você tem uma fábrica de caneta no Brasil, hoje, no preço dessa caneta que vai ser exportada, tem embutido ali como custo todo o imposto que incidiu sobre os imóveis das plantas industriais, dos escritórios administrativos, da fábrica de caneta. Então, quando ela vai competir no mercado internacional, ela é mais cara. Entendeu? Então, como a gente tinha que fazer esse trabalho de melhorar a competitividade da produção brasileira, tinha que ser por débito e crédito, o que torna mais complexa a tributação. Porque tributar pelo RET, por exemplo, como é hoje, é muito fácil. Né? A ignorância é uma benção. Eu não sei quanto paga de imposto, dane-se também, pago os 3,65 no final ali, não preciso me preocupar com crédito, onde eu estou comprando, se o cara pagou o imposto, se não pagou, não é problema meu. Agora você vai para o débito e crédito, é mais complexo. Sim. Só que, como eu disse, imóveis é um problema. Você tem várias situações de não incidência no meio da cadeia. Quando você trata essas operações de pessoa física como não tributadas, né, quando elas estão dentro do limite,
elas também são não tributadas, elas não geram crédito. Se uma empresa compra de uma pessoa física, não tem crédito. E aí criou-se, então, o redutor de ajuste, que é uma utilização pontual do método da subtração, que é um outro método de se apurar o imposto sobre valor agregado, que é o seguinte: olha, eu não consigo apurar por débito e crédito porque eu não tenho crédito. Então, eu fecho o olho para o imposto e olho para os valores de entradas e saídas. Eu pego o preço de compra, preço de venda, um menos o outro, faço a incidência sobre a diferença. E com isso, se consegue evitar que aconteça cumulatividade na compra e venda de imóveis. Mas temos um problema. A lei não criou um redutor de ajuste para locação. E, na verdade, até havia a proposta. Quem pegar o projeto inicial, havia a proposta. Só que foi uma proposta que continha um erro grave. Ela dizia o seguinte, que na locação, o redutor de ajuste ele seria consumido em 1,360 avos por mês. Então, quem escreveu pensou assim, se o crédito ele vai ser consumido, né, eu vou usar o crédito mês a mês, então o redutor de ajuste eu tenho que fazer a mesma coisa. Mas não tem, porque são métodos diferentes. O redutor de ajuste para alocação ele deveria ser calculado em um percentual que guardasse alguma proporcionalidade entre o valor da locação e o valor do imóvel. Por exemplo, para imóveis residenciais tem um número mágico lá de 0,4, né? 0,4%. Estima-se que, mais ou menos na média, o valor da locação de imóveis residenciais é igual a 0,4% do valor de venda do imóvel. Beleza, estabelece-se essa presunção e você coloca lá o seguinte, olha, a cada mês de locação, você vai poder usar 0,4% do valor do redutor de ajuste para abater a base de cálculo, sem consumir esse redutor. Porque aí você garante que qualquer eventual incidência que venha a acontecer é sobre o valor agregado. Né? Só que tinham colocado essa coisa do que o crédito seria consumido em 300 centavos por mês. Chegou no Congresso e o setor imobiliário atuou muito fortemente, né, na discussão, chegou e falou, não, peraí, mas controlar esse negócio de 300 centavos por mês vai ser um inferno. Não queremos isso, não. Pode parar, tira isso daí. Mas se tirar, vai gerar um problema, porque você vai gerar acumulatividade. Falou, não, então faz o seguinte, tira isso e coloca uma redução de alíquota maior para a alocação. E é por isso que explica-se que na alienação a alíquota é reduzida em 50% e na locação é reduzida em 70%, porque trocaram pelo redutor de ajuste. Isso resolveu? Não, criou dois problemas. O primeiro problema é, você tem cumulatividade na locação, então se você comprar um imóvel, você empresa, comprou um imóvel de pessoa física para fazer locação, você vai pagar o imposto na locação sem ter tido crédito. Tá? E gerou um outro problema, que é uma disfuncionalidade econômica, que é cobrar uma alíquota diferente quando você utiliza o seu imóvel em relação a outra pessoa utilizando o seu imóvel. Né? Não faz sentido, independente de quem vai consumir, a tributação sobre o consumo daquele produto tem que ser igual. Né? Então, tentou-se corrigir e criou dois problemas. Então, hoje a gente tem, na compra e venda, tá? Na alienação, não teremos problema de cumulatividade. Na locação, sim, teremos. Nessa questão da cumulatividade, acho que para a gente avançar para uma outra etapa também, eu acho que seria importante destacar o papel do próprio profissional contábil ou de qualquer outro profissional que esteja dentro da atividade da empresa, de saber calcular o custo, porque imaginando hoje uma construtora, vamos colocar, você bem disse sobre o RET, que é tranquilo, a ignorância salva a vida dele, porque simplesmente ele se preocupa com as alíquotas sobre o seu faturamento. Mas ele esquece que ele está assumindo os custos das suas compras, e essas compras hoje não geram nenhum creditamento, né? Então, talvez essa não cumulatividade que está sendo criada para o setor de imóveis, esquecendo aí as hipóteses na locação, ela vai fazer com que os profissionais saibam calcular bem o seu custo, partindo da premissa de que suas aquisições influenciariam nessa definição, porque gerariam créditos, e aquele cálculo que você comentou,
a tributação vai ficar maior porque hoje paga 3,65 e vai pagar 50%, 70% da alíquota. E não é bem isso. Eu estou analisando apenas o faturamento e esquecendo a composição do meu custo pelas entradas, né? Não, e se você. Eu ouso dizer que se você. Não façam isso em casa, tá? Analisar a carga tributária olhando uma única etapa da cadeia produtiva é coisa de mané. Não façam isso em casa. Isso não existe. Você tem que analisar a cadeia toda. Mas só para fazer o recorte dessa etapa especificamente, que é da construção, né? A última etapa profissional da cadeia produtiva, né? Em que aí a próxima é uma venda para o consumidor final, via de regra. Via de regra, não teremos tributação. Teremos tributação negativa. Por quê? Porque a média da margem de valor agregado das construtoras é em torno de 50%. Tá? Se elas recebem 50% dos produtos, dos insumos tributados a uma alíquota cheia, né? Material de construção não tem redução, vai chegar com 27%, 28% de alíquota e vai dar crédito. E ela vende o imóvel com 13,5%, 13,5%, 14%, e ainda com redutor de ajuste, com redutor social, é muito possível, tá? Em algumas situações provável, que ela tenha zero ou menos imposto para pagar. Ela tenha direito à restituição de imposto e não pagar imposto. Então, assim, quem diz que a construtora, isoladamente, terá um aumento de carga tributária pela sua operação, não está entendendo absolutamente nada de como funciona o IVA. Perfeito, Jefferson. E assim, aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta. Como a gente só vai poder aproveitar crédito de quem efetivamente é contribuinte, você acha que isso vai ter um impacto nesses trabalhos informais, na questão de mercado de segunda mão, de imóveis? Acha que isso vai acontecer? Isso foi um objetivo, vamos dizer assim. Não necessariamente, porque o mercado se ajusta. Se você vai comprar um imóvel, vamos partir no mercado formal, por exemplo, para tentar entender o que acontece no informal também. Como eu disse, se você comprar um imóvel de pessoa física para alugar, você não tem crédito. Então, significa que você, empresa, nunca vai comprar um imóvel de pessoa física? Não. Significa que a pessoa física, para conseguir vender para você, vai ter que te vender a um preço menor do que a empresa está vendendo do valor do imóvel mais imposto. Então, ela vai ter que te dar um desconto que compense, entendeu? E isso acontece no mercado informal também. O mercado informal, ele oferece preços a um custo menor, né? Isso vai mexer muito com alguns planejamentos tributários, por exemplo, Simples Nacional. Agora tem a opção de ser do Simples e pagar sobre faturamento, ser do Simples e pagar com débito e crédito. A empresa ela vai ter que olhar a carteira de clientes dela. Meus clientes são pessoas que querem o crédito? São. Então, compensa pagar com débito e crédito. Porque se eu pagar sobre faturamento, eu gero um aumento de custo no imposto cumulativo para ele. Ele não vai querer, ele vai querer o crédito. Se o meu cliente é uma pessoa física, que não está nem aí para o crédito, ou outras empresas do Simples que também pagam sobre faturamento, aí beleza, aí eu pago pelo faturamento. Ou, de repente, se a minha margem permitir, observando todos os detalhes da lei do Simples, eu abro duas empresas. Uma para pagar sobre faturamento, a outra o débito e crédito, dependendo do meu cliente. Entendeu? Também pode. Enfim, eu acho que vai ter muita coisa a se pensar a nível de planejamento tributário. Mas o combate à informalidade, ele tem outras variáveis mais importantes até do que o tamanho da carga tributária. Eu te mandei ontem, né, o artigo que eu escrevi sobre TCMD, né, que eu falava da ferida narcísica de Laffer. A curva de Laffer é uma curva que diz que é algo que não tem nenhuma comprovação empírica também. Acho que ele desenhou no guardanapo quando estava tomando uma e alguém saiu citando aí nos textos. Mas ele diz mais ou menos o seguinte: se você subir muito a alíquota do imposto, é algo até lógico, né? Se você subir muito a alíquota do imposto, você vai ter uma resistência muito grande, a busca por processos evasivos muito grande, e aí você tem um incentivo a não pagar o imposto. Só que assim, eu lá argumento que o ITCMD no Brasil é muito baixo, o ITCMD com utilização de holdings, por exemplo, é menor ainda,
a gente tem uma alíquota efetiva ali de 0,5%, e isso não inibe as pessoas de aparecer com os planos malucos para não pagar nada, entendeu? Então, assim, o que combate a informalidade, além de todos os outros, as condições sociais e tudo mais, é a fiscalização, é a persecução penal, é a certeza de que, se eu não pagar o imposto, serei punido, o que a gente tem muito pouco no Brasil. A gente tem poucas medidas de enforcement no Brasil, efetivas, né? E é isso que contribui muito para a informalidade. E não tem muito como corrigir isso ao nível material da lei. Jefferson, e pensando em outra característica que existe no regime de bens imóveis, são os redutores de ajustes, que vamos dizer assim, uma hipótese de redução de base, além das reduções de alíquotas, né, que o setor possui. Vamos falar que ele tem ali a redução da compra e venda, da locação e aquela hipótese específica lá das zonas históricas, reconstruções urbanísticas, etc. Esses redutores de ajuste, redutor social, assim, pensando no objetivo, na finalidade dele, é só para fins residenciais? Como é que se chegaram nesses valores? Como é que foi a discussão sobre esses redutores no grupo? Não, beleza, vamos lá. O redutor de ajuste, na verdade, ele é um mecanismo para não ter cumulatividade, pura e simplesmente. Tá? Então, se você é uma incorporadora, você vai lá e compra um terreno que é de uma pessoa física, sei lá, uma propriedade rural. E aí você vai, para você ter a aprovação do teu projeto, a prefeitura te exige que você construa uma escola. E você tem, além disso, toda a infraestrutura que você tem que construir ali e tal. Você vai poder juntar todas essas despesas e constituir como redutor de ajuste. Quando você individualizar os terrenos, você vai atribuir um percentual desse redutor de ajuste a cada um dos terrenos, e esse redutor de ajuste, enquanto ele estiver no meio da cadeia, ou seja, quem comprar e vender for um contribuinte regular, esse redutor de ajuste vai acompanhando o imóvel corrigido pelo IPCA para garantir que não haja cumulatividade. Quando ele chegar para uma pessoa física, acaba o redutor de ajuste. Quando a pessoa física vender para uma empresa, nasce de novo o redutor de ajuste. Então, ele vai estar sempre presente para evitar a cumulatividade. O redutor social ele já tem uma outra pegada. O redutor social ele é uma preocupação com a carga tributária e mais, ele é uma preocupação com a moradia enquanto direito social. Se você vai para a doutrina, você vai estudar que imposto sobre valor agregado é péssimo para efeitos extrafiscais. Não é um bom imposto para corrigir problemas sociais. Mas também não dá para você ficar absolutamente alheio a um problema de 6 milhões de déficit habitacional no Brasil, de 6 milhões de unidades de déficit habitacional no Brasil. Então, algo precisava ser feito. E o que se pensou foi em criar uma progressividade na tributação. Né? A progressividade, o que ela é? Ela é um aumento da alíquota efetiva conforme aumenta o tamanho da base tributável, aumenta a base de cálculo. Então, o redutor social ele vai funcionar como se fosse uma faixa de alíquota zero de R$100 mil para imóveis residenciais novos, R$30 mil para terrenos residenciais, se você conseguir me explicar o que é um terreno residencial, porque o terreno é terreno, e de R$600 para locação residencial. Porque nesse ponto a preocupação é acesso à moradia, garantir acesso à moradia. E se você pensar assim, não, para mansão lá no Alphaville, R$100 mil de faixa de alíquota zero é ridículo, não faz nem cócega. Mas se você pensar na primeira faixa do Minha Casa Minha Vida, o imóvel de R$250 mil, uma faixa de alíquota zero sobre 100, mais o redutor de ajuste sobre o valor do terreno e as contrapartidas municipais e tal, e mais a alíquota reduzida, a projeção que se faz é que os imóveis de entrada sejam menos tributados com o IBS e CBS do que são hoje. Então, se a economia básica funcionar, porque nem sempre funciona, se a economia básica funcionar e houver uma oferta a nível de impor ao produtor que repasse a redução de custo para o consumidor, é de se esperar que o preço dos imóveis de entrada
sejam reduzidos com a incidência do IBS-CBS, por conta do redutor de ajuste, do redutor social, principalmente. Excelente. Jefferson, a gente já está caminhando para o final. Por mim, a gente ficaria aqui conversando, eu teria mais 1 milhão de perguntas para fazer, mas uma pergunta que não pode faltar aqui. Eu quero te perguntar, Airbnb, curta temporada locação, eles foram promovidos à hotelaria? Vai ter um impacto significativo para eles? Como é que isso vai funcionar? O que você vê assim, na lei com relação a isso? Eu não sei se assim, o pessoal que está ouvindo já planejou alguma viagem internacional longa. Eu nunca fiz, mas eu já planejei, tá? Eu planejo direto. Mas assim, se você entrar por curiosidade em algum país europeu que tem tributação de valor agregado sobre imóveis, pesquisar uma casa ali no Airbnb, faça um teste e coloque os períodos. Se você ficar uma semana, veja qual é a tributação que ele calcula. Se você for ficar um mês, veja qual é a tributação que ele calcula. Se você for ficar 6 meses, veja qual é a tributação que ele calcula. É algo que existe em todos os países do mundo, tá? A proposta inicial, inclusive, era de 30 dias. Né? O que passasse de 30 dias seria considerado locação normal, mas aí ampliou-se para 90, enfim. As locações até 90 dias, ela será equiparada à hotelaria, porque senão você gera uma concorrência desleal com os hotéis. Não tem muito segredo. E quem tem hotel, quem trabalha no turismo, sabe o quanto que impactou o surgimento do Airbnb, Booking e tal, na rede hoteleira. E que emprega muito também, enfim. Só que, assim, também não é o fim do mundo, porque a hotelaria tem redução de alíquota de 60%, não é 70%, mas é 60%. Também não, oh, meu Deus, vamos. Mas tem outras implicações. É possível que isso seja atribuído a responsabilidade para recolher para as plataformas, para o próprio Airbnb fazer o recolhimento, em substituição tributária, talvez, enfim. É possível que você faça essa tributação tirando o contribuinte. Em algumas hipóteses, isso pode ser bom para o planejamento tributário. Se você tem imóveis que ou você aluga por temporada, ou você aluga de forma definitiva, você vai estourar o limite se você alugar de forma definitiva no regime específico de imóveis. Você pode isolar alguns desses imóveis para alugar exclusivamente por temporada, porque aí não vão contar no limite dos 240 mil. Eles vão ser tributados à parte como hotelaria, em outro capítulo, entendeu? Então, é uma forma de também planejar para deixar a tributação menor. Perfeito. Jefferson, muito obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Aqui nós já estamos no final, mas com certeza outros convites para você vão aparecer para a gente tratar sobre outros assuntos nesse podcast, inclusive TCMD, tá? Então pode aguardar o meu convite que ele vai acontecer. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Você tem a minha admiração, sou uma fã número 1 dos seus trabalhos, da sua parte acadêmica, das suas operações na Receita Estadual. Você sabe disso. E quero agradecer também ao Marcos, nosso parceiro aqui na JET. Marcos é o contador que sempre mostra para a gente a importância da contabilidade andar junto com o direito tributário. Marcos, é uma satisfação tê-lo aqui. Também sou muito fã do seu trabalho e agradeço muito a vocês. A gente está finalizando aqui esse podcast e não vão faltar outras oportunidades para a gente voltar a falar sobre outros assuntos, tá bom? Obrigado. Eu agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a vocês que ficaram até agora nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem indicações de outros assuntos, outros temas, é só entrar em contato conosco e a gente faz acontecer. Muito obrigada. Tchau, pessoal. A JETcast, o seu podcast de direito tributário.